Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula, sobre fontes de energia, parte 2. Só que esta parte, lá na sua unidade número 3, vai ser a parte única, porque eu já consegui adiantar alguns conteúdos anteriormente, tá bom? Então vamos ver antes um resumo da nossa aula passada, os principais pontos. Lembrando, se você ficar com alguma dúvida, você tem que voltar lá na aula novamente, assistir, ou vocês podem estar mandando alguma mensagem para mim. Pode ser pelas redes sociais ou também pelo meu e-mail, tá bom? Então, na aula passada, a gente viu que os biocombustíveis são mais utilizados aqui no Brasil. E um dos pontos mais utilizados é o etanol, conhecido também como álcool, o biogás e o biodiesel. A produção de carvão mineral é destinada para a geração de energia termoelétrica e como material-prima, ou seja, a matéria-prima principal, para as indústrias de siderurgias. Sua produção no Brasil está concentrada nos estados de Santa Catarina, no Vale do Tubarão, no Rio Grande do Sul, no Vale do Rio Jacuí. A energia nuclear também é um recurso energético utilizado no país. O seu uso foi idealizado no início da década de 1960 e implantado a partir de 1969, com a criação do Programa Nuclear Brasileiro, sobre a argumentação que é a energia hidrelétrica, ou seja, eles iam utilizar essa matriz nuclear brasileira para também a geração de energia hidrelétrica. Então, esses são alguns dos principais pontos que nós vimos na aula passada, tá bom? Caso vocês tiverem alguma dúvida ainda, vocês podem estar mandando mensagem para mim também, tá bom? Que eu estarei ajudando vocês. Bom, na nossa aula de hoje, o que nós vamos ver, pessoal? Energia hidrelétrica, biogás e energia solar. Este conteúdo está lá na sua apostila, na página 199, a página 201. Também eu deixarei proposto para vocês um resumo depois, no final da nossa aula, de todo esse nosso conteúdo de hoje. Deixarei exercícios propostos também lá na sala do Class e vamos fazer juntos um exercício resolvido de algum vestibular anterior, tá bom? Bom, vamos começar então vendo o que é energia hidrelétrica, quais as suas principais composições e quais as suas finalidades principalmente. Bom, energia hidrelétrica, o que você quer saber? Que a construção de uma usina hidrelétrica deve ocorrer em rios com desníveis ou quedas. Ou seja, aqueles rios mais planos, nós não conseguimos construir hidrelétricas com uma grande qualidade na produção de energia, tá bom? Essas instalações têm por objetivo interromper o curso natural de um rio, sendo que esse processo necessita de altos investimentos e mão de obra qualificada. Então, não é qualquer trabalhador que consegue construir uma usina hidrelétrica. Não é qualquer engenheiro também que tenha sua capacidade também de construir uma usina hidrelétrica, porque ela é bem complexa. Nós vamos ver algumas imagens depois, tá? A energia potencial das águas realiza o movimento de turbinas, gerando energia mecânica, Então, é a partir da movimentação de turbinas que escorrem as águas que nós temos a energia mecânica, que é transformada em energia elétrica também. As turbinas em movimento conectadas a um gerador transformam energia mecânica em energia elétrica, como eu disse anteriormente mesmo. As bacias hidrográficas que se destacam pelo potencial são a do Paraná, que abriga a usina de Itaipu, que é a principal aqui do Brasil, a Amazônica e a de Tocantins-Araguaia, que são as outras duas mais importantes aqui do Brasil também. Apesar de ser uma fonte renovável e não emitir poluentes, a instalação de uma usina hidrelétrica desencadeia uma série de problemas ambientais, principalmente a extinção da biodiversidade, porque uma grande área ela vai acabar ficando alagada, O que faz, às vezes, tem até mesmo que pessoas que moram próximos aos rios terem que sair daquelas localidades e irem para outras localidades, Principalmente a biodiversidade. Por isso que ela é muito comentada, Ela é uma fonte renovável, porém ela traz alguns outros, ela acaba trazendo alguns outros poluentes, Como, por exemplo, eu mesmo disse, ela acaba eliminando a biodiversidade naquela área que ela vai ficar alagada, Uma estrutura de uma usina hidrelétrica, pessoal, como que ela é feita? Pela barragem, pelo sistema de captação e adução de água, a casa de força e vertedouro, Então, vamos ver cada uma delas o que significa. Bom, a barragem, o propósito desse elemento é interromper o curso natural do rio, Então, ela interrompe. Então, ela vai começar a alagar uma grande área que antes passava o rio, Então, ela alaga toda aquela parte. O sistema de captação e adução de água, o que é? São sistemas de captação e adução, são compostos por túneis
canais ou adutores de metal que tem como função levar a água até a casa de força e depois acabar produzindo a energia elétrica. A casa de força encontra-se as turbinas, elementos compostos por vários pás ligadas a um único eixo conectado ao gerador, que são responsáveis por converter energia cinética originada do movimento das águas em energia elétrica por meio dos geradores. Então, a casa de força é muito importante, que ela auxilia, na produção da energia elétrica. O vertedouro é um sistema que tem como função permitir a saída de água, ou seja, a água entra pelo o vertedouro, depois ela sai, E com isso nós temos a energia hidrelétrica, que ela se forma e é como a gente vê que chega nas nossas residências principalmente. Aqui, pessoal, como vocês podem ver, a energia elétrica aqui é a construção de toda a Itaipu. Então, vocês podem ver, pessoal, como ela foi construída. Então, aqui nós tínhamos um rio que passava, ele foi aqui desviado por algum período até eles construírem os pilares, eles construíram toda a estrutura de uma usina hidrelétrica. E depois vocês podem ver nessa segunda imagem aqui, ó, que é os vertedouros, que eles são aqueles canos, que nós podemos classificar entre canos, onde sai a água com bastante velocidade e faz gerar energia, E aqui a área de cima é a área alagada. Tá bom? Então, essa aqui é a área alagada. Aqui nós podemos ver onde que o rio passava e depois nós temos a transformação dela já pronta, Então, vocês podem ver que toda essa biodiversidade que nós tínhamos aqui, essa área verde, que nós tínhamos aqui, onde que antes passava os rios, toda essa área aqui ela foi aqui perdida. Por isso que é uma poluição também que nós falamos, tá bom? Aqui nós temos também duas imagens sobre a capacidade de instalação de uma energia elétrica, aqui no Brasil, em 2021, que eu trouxe para vocês. E aqui nós temos as bandeiras, tarifárias, que elas foram constituídas nos últimos 2 anos, um ano e meio, 2 anos, Então nós temos a bandeira verde, a amarela, a vermelha e esta CES hídrica, que ela começou a este ano, que é R$ 14,20 por cada 100 kWh consumidos, Lembrando que esses valores aqui eles podem ser modificados ao longo do tempo, como nossas aulas vai ficar online, tá bom? Mas basicamente são essas 4 bandeiras existentes até na data de hoje. E aqui a capacidade instalada da geração de energia elétrica, que é esse gráfico aqui em formato de pizza, Então nós temos a hidráulica, que é a maior aqui do Brasil, que representa aproximadamente 63,5%, E aqui nós temos as outras, a biomassa, a térmica, que é natural, eólica, depois nós temos a térmica em óleo, a fotovoltaica, depois nós temos as térmicas em carvão, a nuclear e as outras, que isso representa pouquíssimo, 0,4%. Mas o que predomina aqui no Brasil é a hidráulica, como eu mesmo disse, 63,5%, tá? E aqui eu trouxe para vocês as principais épocas, de anos que nós tivemos as principais crises de energia elétrica que atingiu o Brasil, Então, as principais foi em 2001, que nós tivemos um grande racionamento, várias cidades ficaram no escuro por alguns tempos. Em 2015 também e 2021. Então, em 2001 foi principalmente o racionamento, Então, nós tínhamos períodos nos dias que nós tínhamos energia e períodos que não. Em 2015, o que elevou muito a inflação também aqui no Brasil, porque acabou subindo muito a energia em 2015. E 2021 foi quando teve as bandeiras, vermelha, patamar 2 e da crise hídrica, como eu falei anteriormente também, o que ajudou também a nós termos uma grande inflação, sobre os produtos industrializados, as casas mesmo ficaram muito caras, as energias, durante este período, que foi a pior crise de energia elétrica que nós tivemos, e a pior crise hídrica também, em 91 anos, foi maior do que 2001 e 2015, agora de 2021. Bom, vamos começar falando sobre o biogás, O biogás é o biocombustível obtido através da decomposição das matérias orgânicas, Então, ele é muito importante, porque nós ajudamos a eliminar também a poluição também, Que nós acabamos jogando vários alimentos, fora, daí no caso, e esses novos materiais que é utilizado para fazer o biogás, nós acabamos recolhendo para fazer a geração de energia também. Esse gás é resultado da fermentação anaeróbica, em ausência de oxigênio ou de ar, da biomassa por bactérias. Isso significa que a matéria orgânica, como resíduo agrícola, madeira, bagaços de cana-de-açúcar, esterco, cascas de frutas e restos de animais e vegetais, sofre degradação por bactérias,
produzindo o biogás. Lembrando que toda essa parte vocês vão ver mais em biologia também. Lá, assim, eles vão te aprofundar e eles vão também mostrar fórmulas também, tá? A produção do biogás ocorre em mares, lagos, jazidas de petróleo, minas de carvão e aterros sanitários. O biogás é um combustível enterrado no estado gasoso. O gás metano é o principal componente do biogás também. A matriz energética do país produz uma grande quantidade de gases que contribuem para o efeito estufa também. Por isso que ele é muito importante, o biogás, tá bom? O biogás, pessoal, eles têm sempre suas vantagens e suas desvantagens principalmente. As vantagens deles, esse gás ele pode substituir o GLP, um derivado de petróleo importado, ele é muito caro, esse GLP, tá bom? Então, por isso que eles estão cada vez mais aumentando o biogás, a utilização e a produção dele. É mais seguro e cômodo para o consumidor também. Não é preciso purificar esse gás, sendo necessária apenas a retirada de líquidos que se formam durante a captação e distribuição. Esse gás é mais limpo e, por isso, quando utilizado no fogão, a chama não libera muita fuligem, né? O que os outros gases eles acabam eliminando também. Quais são as desvantagens? A quantidade de energia pode variar durante a produção, isto é, não será retirada a mesma quantidade toda vez que for produzido, então você nunca tem um número exato de quando que você vai ser a sua produção de biogás. O tempo para recuperar o investimento aplicado é demorado, porque ele é muito caro ainda, tá bom? Por isso que ele tem todo o investimento que se aplica sobre o biogás, ele é muito demorado para você ter um retorno financeiro. E é por isso que muitas empresas eles não acabam investindo muito no biogás, pelo seu alto custo também. Aqui é uma usina de biogás, né? Então, daí no caso, vocês podem ver o caminhão, nessa segunda imagem, ele despejando todo o lixo, né? Então, aqui eles colocam, daí no caso, um encerado bem mais resistentes, né? Por daí de baixo, para não se acabar vazando esse biogás. E eles acabam colocando depois todo esse material aqui, e ele acaba produzindo o gás, né? Depois eles acabam cobrindo, e eles fazem essas outras indústrias, né? Eles acabam indo esse gás para essa outra indústria onde eles fazem todo o processamento. Por isso que é tão caro fazer o biogás ainda aqui no Brasil, principalmente. Apesar que o Brasil é um dos países que mais investe sobre o biogás, tá bom? Energia solar, pessoal, ela está muito em debate sobre hoje, né, da sua real necessidade, porque ela é uma fonte de energia que nós temos aqui no Brasil muito, né, porque o Brasil ele tem uma incidência de raios solares durante todo o ano, né? Nós não temos períodos de chuvas muito grandes, né? Como alguns países têm. E também aqui no Brasil nós temos a radiação solar o ano todo, coisa que alguns países eles não têm também, né? Então a energia solar é uma das alternativas de obtenção de energia renovável, limpa, ecológica e abundante na natureza, principalmente aqui no Brasil. Essa fonte de energia pode ser aproveitada de forma fotovoltaica ou térmica também, né? Energia solar fotovoltaica nada mais é do que a conversão direta da radiação solar em energia elétrica. Essa conversão é realizada pelas chamadas células fotovoltaicas. No sistema hidrotérmico, a energia proveniente do Sol é transmitida em calor, aquecendo principalmente a água das residências, hotéis e clubes também, né? Principalmente hotéis e clubes ou grandes empresas, eles utilizam muito energia solar. Hoje em dia a gente acaba vendo, né, mais, né, em algumas indústrias, em casas, em clubes, né, daí no caso, em grandes hotéis, eles utilizam aquelas placas, né? Aquela placa é o que transforma, né, energia solar em energia também, no caso, limpa também, né? Então, ou seja, o Sol, com a sua incidência de raios, ele aquece aquelas placas e transforma a energia do Sol em energia solar, daí no caso, né? Então, essas são as principais características da energia solar. Aqui, como eu mesmo disse, ó, tem várias residências hoje em dia, eles têm essas placas, né? Utilizam-se essas placas para, daí, no caso, fazer a transformação da energia, né, da energia do Sol, né, da radiação solar, em energia solar. Aqui nós estamos vendo algumas casas, né, que são alguns condomínios, né, no caso, de classe média, que o governo ele acaba implantando essas placas, né, solares, né, no caso. O que ajuda muito na redução do custo da energia, né? Você acaba pagando um valor bem mais baixo mensalmente para a companhia, né, de energia elétrica pela energia solar.
Aqui a matriz energética brasileira, né? Exemplo da mundial de sustentável. Então, o Brasil é um dos países que mais ele acaba tendo uma energia solar e principalmente uma energia limpa, né? Daí no caso, né? Aqui nós temos alguns dados importantes, como 82,9% da energia elétrica produzida no Brasil vem de fontes renováveis. Então, isso é muito importante ao Brasil. O Brasil tem um destaque mundial, né? Sobre a energias renováveis, né, as fontes renováveis brasileiras. Energia eólica representa 10,9% total e deve ser 13,6% em 2025. Né? Então, você pode ver que é um investimento muito grande. Apesar que tem gente que acha que 10,9% para 13,6% é muito pouco, mas o investimento é muito alto, né? Só não é mais, né, pessoal, porque nós não temos incentivos de governo, principalmente, né, sobre a energia eólica, né, e a energia solar também. Representa 2% do total e pode alcançar 2,9% até no final de 2021. Então, hoje está na média de 2,3% e o objetivo é que chegue a 2,9% da energia solar aqui no Brasil, né? Então, é outra fonte de energia também renovável e que deveria ter um destaque maior no governo, como a redução de impostos, né? Para a população acabar comprando a placa e poder estar investindo em uma energia solar, que nós temos muita energia, daí no caso, né? Muita radiação solar sobre o Brasil, nós poderíamos estar utilizando melhor essa fonte de energia renovável, né? E os BRICS também, né, é um dos países de blocos do mundo que mais está investindo também, né, na produção de energia limpa. E o Brasil, ele é o grande destaque entre todos os BRICS, daí no caso, tá? Bom, resumo da nossa aula. O que nós vimos hoje? Apesar de ser uma fonte renovável e não emitir poluentes, a instalação de usinas hidrelétricas encadeia uma série de problemas socioambientais. O biogás é um biocombustível obtido através da decomposição de matéria orgânica, como eu já disse anteriormente. A produção do biogás ocorre em mares, lagos, jazidas de petróleo, minas de carvão e aterros sanitários, principalmente. A energia solar é uma das alternativas para a obtenção de energia renovável, limpa, ecológica e abundante na natureza, principalmente aqui no Brasil, né? Principalmente na região sudeste, centro-oeste e nordeste. A energia solar pode ser usada na produção de energia elétrica por meio de dois sistemas, heliotérmico e fotovoltaico. Então, essas são as principais fontes, né, para se produzir a energia solar. Vamos fazer agora uma redação que caiu no Enem, né? Aí o texto diz o seguinte: a geração de eletricidade a partir da luz do sol pode ser obtida de forma direta ou indireta, cujas tecnologias são respectivamente. Quais são as tecnologias utilizadas para a geração de energia elétrica, direta ou indireta? Alternativa A: aparelhos radioativos e sensores isotérmicos. B: células fotovoltaicas e aquecimento de líquidos em tubulações. C: coletores solares e aquecimento de água. D: geradores térmicos e correntes de ar quente. Sensores de calor e leitura de raios infravermelhos. Então, vou pausar o vídeo agora para vocês verem a resposta correta. Espero que vocês acertem. Então, a alternativa correta é a alternativa B, que fala células fotovoltaicas e aquecimento de líquidos em tubulações. Então, essas são algumas formas direta e indiretas da geração de energia elétrica. Lembre-se, energia elétrica, tá? A partir da luz do sol. Né? Então, são células fotovoltaicas e aquecimento de líquidos em tubulações. Tá bom, pessoal? Bom, na nossa próxima aula, pessoal, nós vamos dar continuidade, né, das nossas aulas. Vai ser a aula 14, parte 1, sobre questões ambientais. O que nós vamos estudar? A noção de impactos ambiental, o que é o impacto ambiental também. Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, nós vamos ver a diferença entre as duas também. E vamos ver a poluição atmosférica, quais são os principais tipos, né, de poluição atmosférica existentes aqui no Brasil. Até a próxima aula, pessoal. Eu quero que vocês façam os exercícios da apostila de vocês, tá bom? Faça os exercícios lá que eu deixo para vocês propostos também. Em caso de dúvidas, entre em contato comigo pelas redes sociais ou por e-mail. Desculpa que eu fico uma aula mais breve hoje, mas é que eu tô com uma dor de garganta, tá bom? Então, eu vou ser mais breve hoje, a aula é um pouquinho mais curta. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me mande mensagem pelas redes sociais ou por e-mail também. Espero ter ajudado vocês. Faça os testes e nos vemos nas próximas aulas. Até mais. Tchau, pessoal.